Amém? Todo mundo? Nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois nós vamos pular lá para o verso de número 8. Vamos lá? Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com ele. Verso de número 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. A sua palavra foi lida, fale com cada um de nós, nos dê direcionamento específico, nos exorte e faça aquilo que o Senhor acha que deve. Nós te agradecemos e entregamos desde já o controle nas suas mãos. Amém? Queridos, esse texto, ele é bem conhecido de todos nós, é a famosa parábola da dracma perdida. E o texto é bem simples. Uma mulher tinha uma moeda, tinha uma dracma, e ela perdeu essa dracma. Então, ela ligou a luz, varreu a casa, procurou a dracma, encontrou a dracma e então foi comemorar com as suas amigas e os seus vizinhos. Todo mundo compreendeu? Amém? Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos dizer então a partir desse texto. A gente iniciou o texto no verso de número 1 e no verso de número 2. Esse capítulo de número 15 de Lucas, ele é o famoso capítulo dos achados e perdidos da Bíblia, né? Tem a ovelha perdida, tem a dracma e tem o filho pródigo. Então, de alguma forma ou de outra, todo mundo se perdeu aí nesse capítulo. E o verso de número 1 e de número 2 faz um desenho de como Jesus começou a explicar a respeito dessas parábolas. E a Bíblia inicia assim, ó: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com ele. Aqui nós temos dois tipos de pecadores: aqueles que sabem que são e aqueles que acham que não são. Então nós temos os publicanos e os pecadores que tinham certeza que estavam errados, e nós tínhamos a outra turma, que era a turma dos fariseus, que olhava e falava assim: olha só, rapaz, mas Jesus come com essa galera aí, não estou entendendo o que está acontecendo. Então aqui Cristo está discursando para dois grupos: os pecadores que sabem que são e aqueles que sabem que não são. O detalhe é, todo mundo é. A dúvida é, você sabe que é e precisa de Jesus na sua vida? Ou você acha que não é necessário Cristo na sua vida? Porque o público aqui eram os dois. A Bíblia diz assim, que se aproximaram dele, publicanos e pecadores. E também os fariseus. Só que os publicanos, os pecadores, se aproximaram, a Bíblia diz, para ouvi-lo. Já os fariseus, eles se aproximaram também para murmurar. Então, existem duas formas de aproximação com Jesus. Quando você se aproxima dele para ouvir aquilo que ele tem a dizer, e tem uma segunda hipótese, quando você está próximo dele e está reclamando daquilo que ele faz. E a gente, enquanto crente, a gente transita muitas vezes nesses dois
locais. Se aproxima para ver aquilo que Jesus tem ou se aproxima para reclamar de alguma coisa. O meu ministério da reclamação, ele é muito pujante. Então, assim, tem dias que eu oro 1 hora, eu reclamo meia hora, leio a Bíblia meia hora e vou embora. Então, a gente precisa perceber que Jesus, ele está discursando, Jesus, ele está dizendo aquilo que deve ou não ser feito. A forma como a gente se aproxima dele para ouvir ou para reclamar daquilo que ele está ensinando, dizendo, apontando, vai dizer quais resultados nós teremos na nossa vida. Só que eu profetizo na tua vida que aqui nesse culto, nesse encontro, nós vamos ter uma postura diferente. Nós vamos nos aproximar de Cristo para ouvi-lo e não para murmurar a respeito das coisas. E aí, Jesus, aí a gente corta lá para o verso número 8 e inicia o texto da dracma perdida. E o verso de número 8 começa dizendo assim: ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que a mulher, dentro da casa dela, ela perdeu uma moeda, ela perdeu uma dracma. E isso daqui nos diz, do ponto de vista espiritual, que, por vezes, nós estamos dentro da casa, nós estamos dentro do negócio, só que nós estamos perdidos. Muitas vezes a dracma é a gente. Tem gente dentro da igreja perdido. Tem gente dentro de um relacionamento perdido. Tem gente dentro do emprego perdido. E isso é algo que pode acontecer conosco. Porque a dracma é uma moedinha. De repente você vai colocar ela no bolso, ela cai. De repente você deixa ela em algum lugar, esbarra e ela se perde. Então, a dracma representa cada um de nós. E a gente pode estar junto com todas as outras ou a gente pode estar perdido. E a gente precisa refletir e meditar se nós não estamos envolvidos em determinadas coisas e dentro dessas coisas nós estamos perdidos. Porque não raras vezes a gente costuma olhar para a vida dos outros e falar assim: rapaz, mas será que o fulano não está se apercebendo que está tudo errado isso aqui? Está dentro da casa do pai, está dentro da igreja, mas está fazendo tudo ao contrário do que deve ser feito. Será que a pessoa não percebe? E a resposta é não, não percebe, porque ela está perdida. Tem gente que está dentro de um relacionamento, casado, há 200 anos, e está fazendo tudo quanto é tipo de barbaridade, porque a pessoa está perdida. Não é que ela está fora, ela está dentro, mas não está compreendendo o que está acontecendo. Mas eu creio que o Espírito nos trouxe aqui para repreender esse espírito de perdimento, esse espírito de não saber o que está acontecendo, nem para onde vai, nem como que faz. Eu creio que o Espírito Santo está alinhando, e nesses próximos dias eu creio que aquilo que você se perdeu, que o Espírito Santo vai começar a ajustar a rota novamente para que você volte. E aí, a Bíblia diz assim, que eram 10 e ela perdeu uma. Então veja só, o todo eram 10. Só que ela só tinha 9, porque a outra foi perdida. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. Se o todo é 10, o todo não é 9.
Aquilo que foi perdido tem que ser encontrado. Aquilo que foi embora tem que retornar. Se Deus te deu 10, então você tem que zelar das 10. Se perder uma, você vai atrás dessa uma. Eu tenho 5 filhos, Mateus. Glória a Deus pela tua vida. Tem 2 que corre atrás dos 2. Porque ele te deu 5, ele não te deu 3. Te deu uma esposa, um marido. E te deu inteiro. Mas só está meio. Então você corre atrás do outro meio que falta. Queridos, a gente precisa entender que Deus é um Deus de completude. Se é 10, é 10. Se é 100, é 100. Nos versos anteriores, a parábola ela é da ovelha perdida. Tinha 100. Uma foi embora. O que aconteceu? Foi atrás dela e buscou. Por quê? Porque a completude era 100, não era 99. Às vezes você está sofrendo na tua vida porque você está incompleto com alguma coisa. Tem algo que precisa ser ajustado na sua vida. E aí eu não sei se é emocionalmente, se é fisicamente, se é espiritualmente, se é financeiramente, eu não sei. O fato é que, constatado a incompletude, vá atrás e resolva. Encontre a sua dracma. Não deixa o negócio se esculhambar, porque daí você perde uma, dali a pouquinho você perde outra, dali mais um pouquinho você perde outra, aquilo que era 10, daqui a pouco vira 5. Então, quando a perda é de apenas uma, tá fácil de resolver. As outras 9 estão aqui, só tem uma que não está. A dificuldade se dá quando a gente começa a perder, e a gente não se apercebe das perdas. E o Satanás faz muito isso. Ele deixa você perdendo com a sensação de estar ganhando. Então tem gente que fala um monte de besteira e olha e fala assim, nossa, mas minha vida está maravilhosa, mas não está, está perdendo um monte de coisa. Você já viu gente que se vangloria de fazer besteira? Que eu fui lá. Na minha época de adolescente, eu ia muito para balada e os meus amigos bebiam muito. Eu, pela misericórdia de Deus, nunca fui dado ao álcool, mas a minha turma enxugava. E aí no outro dia, o pessoal se reunia e falava assim, rapaz, fui para a festa ontem, não lembro de nada. Bebi tanto que não lembro de nada. Aí a gente olha para isso e fala assim, mas rapaz, mas você se orgulha disso? Você conta isso assim, com essa tranquilidade? A dracma se perdeu. E o cara está tão perdido que ele não percebeu que perdeu aquilo que perdeu. E aí aquilo que é perda, o cara acha que é ganho. E não é. E a gente às vezes corre o risco de entrar exatamente nesse lugar. De achar que estamos completos quando na verdade não estamos. Então Deus ele tem uma medida cheia. Nunca é metade, nunca é mais ou menos, nunca é meia boca. Então um bom filtro para que você perceba se as coisas estão certas ou erradas está completo. Porque Deus é um Deus inteiro. Ele não se apresenta metadinha. Isso é coisa lá da concorrência. Jesus é cheio em tudo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia segue dizendo assim, que ela tinha 10, perdeu uma, e aí a Bíblia começa a explicar o que ela começou, como ela se portou para encontrar essa dracma. E aí, a Bíblia, ela traz o texto em forma de pergunta. Aí diz assim, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência encontrá-la? Então a primeira coisa que essa mulher fez quando ela perdeu a dracma, a Bíblia diz que foi acender a candeia. Naquela época, as casas não eram como as casas de hoje, que tinha assim, janelas muito grandes, portas muito grandes. Então, para você encontrar alguma coisa lá dentro, a casa era escura.
Você precisava ligar a vela, precisava ligar a candeia. E isso nos ensina a procurar a nossa dracma, a procurar aquilo que está perdido na nossa vida. O que, Mateus? Ligar a luz. Joga a luz em cima. Você precisa colocar luz em cima daquilo que está escuro, daquilo que está em trevas, porque senão você não tem condição de enxergar o que está acontecendo. Mateus, como que eu faço isso? A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Queridos, quer jogar luz? Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a palavra. Jesus vai começar a mostrar exatamente os lugares aonde está escuro. Ler a Bíblia é muito difícil. Porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu acho um monte de defeito, todos em mim. Então eu olho e falo: meu Deus, isso aqui eu fiz errado. Isso aqui está errado. Ai, Jesus, como é que eu fiz isso aqui? Porque a Bíblia vai começando a lançar luz em cima disso. Então, leitura bíblica, oração, meditação, jejum, você vai começando a lançar luz, você vai acender a candeia e vai começar a perceber tudo aquilo que não está certo. E olha, se a gente for levar o negócio a sério mesmo, de verdade, assim, na vera, quando a gente lança luz, a gente percebe o quão sujo o negócio está. Já aconteceu com você? E você, eu vou fazer aqui uma limpeza, vou passar minha vida em revista. Quando você começou a ver, você fala: rapaz, mas não é possível que eu entrei em tudo quanto é esse tipo de coisa. Então, a Bíblia tem esse poder qual? De mostrar exatamente o problema. Só que ela não só lançou luz. A Bíblia diz que ela acendeu a luz e ela fez uma segunda coisa. Ela varreu o chão. E às vezes a gente lança luz. A gente começa a perceber aonde a gente se perdeu. Fala: rapaz, eu disse isso aqui, não deveria dizer. Eu fiz tal coisa, não deveria ter feito. Eu tenho essa conduta que eu não deveria ter. Então, às vezes a gente lança luz. A gente consegue perceber aonde a gente está errando. O problema é o segundo passo, que é varrer. Ninguém gosta de varrer a danada da sujeira. Porque quando a gente começa a varrer, aí as coisas começam a se empoeirar, porque a poeira sobe. Aquilo que a gente achou que ia ser só uma sujeirinha, de repente a gente vê que tem mais coisa. A gente vê que não é só o quarto que está sujo, a sala também está suja. E assim, a minha mulher, ela tem mania de limpeza, mas sim, nível hard mesmo. De sábado à noite, 11h30, de repente eu descuido dela, ela está subindo um negócio desse aqui, limpando. Altamente, né? E quando você limpa uma parte, a parte exatamente ao lado, você percebe nitidamente que está sujo. Sim ou não? Quem, né, por exemplo, você limpou a pia, o fogão está engordurado, está sujo. Ainda está sujo. Limpou o fogão, olhou para a pia cheia de louça, está sujo. Então, queridos, a gente precisa aprender a varrer a casa. A gente precisa tirar o pó da casa. A gente precisa jogar para fora. Não é para debaixo do tapete, não. Tem que limpar. Porque quando a gente começa a limpar, aí a gente consegue enxergar aonde a dracma caiu. A limpeza, ela é muito difícil. É muito difícil você reconhecer que errou e bater na porta do irmão e falar assim: olha, me perdoa.
É muito difícil. Por isso que varrer é difícil. Porque é o passo prático depois que a luz é lançada. Você viu que está sujo, você viu que errou, agora o que você vai fazer? Consertar. E consertar é difícil. Consertar é muito difícil. Porque fere o nosso orgulho. Espreme o nosso ego. Quando você faz algo que é desagradável e que você precisa se colocar numa posição de humildade e falar, olha, vai me desculpando aí porque de fato eu me excedi, fiz aquilo que não devia, a vassoura vai começando a passar, a bucha vai começando a passar e aí vai começando a te incomodar. Só que o detalhe é, se você não faz, ninguém mais faz. Porque a Bíblia diz que a dracma caiu dentro da casa dela. Não caiu dentro da casa do vizinho, caiu dentro da casa dela. Então, a responsabilidade pela nossa casa é de quem? Nossa. A responsabilidade pela nossa vida é de quem? Nossa. A responsabilidade pelos seus filhos é de quem? Seu. É assim. A responsabilidade pela tua igreja é de quem? Sua, que vem aqui. E isso é uma coisa que, quando a gente começa a falar em responsabilidade, aí o pessoal já fala, aí eu não sei, tem que chegar na hora, aí já é complicado, aí tem que botar um dinheirinho, aí eu também já não sei se eu quero. Porque quando a gente é chamado à responsabilidade, incomoda. Só que para a gente encontrar a dracma, a gente precisa ser responsável. Tem que acender a luz, tem que limpar o chão e tem que ser a terceira coisa. Ela procurou com diligência. Queridos, diligência significa assim, eu estou fazendo a coisa com responsabilidade. Eu estou fazendo aquilo que deve ser feito, da forma que deve ser feito e com a responsabilidade de fazer o negócio bem feito. Então a gente é diligente. E a impressão que o Espírito me trouxe, que eu estou repetindo isso aqui um monte, é que a gente vive uma crise de responsabilidade. Ninguém quer ter diligência com nada. Tem como você fazer tal coisa? Vamos ver e tal. Rapaz, mas chegar às 7 horas e abrir uma porta, não, tem, né? Não é muita coisa, é só cumprir o horário. Meu irmão, você sabe como é trabalho, todo mundo trabalha. Todo mundo tem rolo, todo mundo tem filho, todo mundo tem dívida, todo mundo paga conta de luz, de energia, do carro, do periquito, do papagaio. Então, quando a gente chama um negócio para diligência, aí você fala, puxa vida, mas agora eu tenho que me comprometer. Sim. Se não se comprometer, não encontra a dracma. A dracma foi encontrada depois que ela jogou luz, que ela varreu a casa e que ela fez tudo isso com diligência. E a Bíblia, ela usa uma expressão muito interessante. A Bíblia diz assim, até encontrá-la. A Bíblia questiona assim, ela não acende a luz, ela não varre o chão e ela não procura com diligência até encontrá-la? Essa expressão até, ela é muito interessante. Por quê? Porque você faz uma coisa até quando? Até dar certo. Tem gente que tá doido para um emprego legal, tá doido para ver Deus, tá doido para não sei o quê, tá doido para o Espírito Santo agir, tá doido para não sei o que lá. Só que a pessoa não faz até acontecer. Você tem que fazer quando? Até acontecer. Não é isso que você quer? Não quer encontrar a sua dracma? Sim ou não? Quem não quer encontrar a dracma? Se você perdeu algo, você está tomando prejuízo. Então você tem que encontrar esse negócio. Então, até quando? Até dar certo. Eu lembro que quando eu estava orando pelo batismo no Espírito Santo, alguém me explicou que o Espírito Santo batizava e revestia de
poder, você falava em língua, eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, eu quero isso. E aí, beleza. Aí eu perguntei, falei assim, mas como que a gente vai esse negócio de batizar, né, do Espírito Santo? O amigo falou assim, é simples, cara, você entra no teu quarto, fecha tua porta e ora. Até quando? Até quando o Espírito Santo vir. Falei, e quanto tempo isso demora? Falou, rapaz, você tem que perguntar para ele, porque eu não sei também quanto tempo isso demora. Dia 1, Senhor, tem misericórdia de mim, manda esse Espírito Santo, eu quero falar em língua, Dia 2, dia 3, dia 4, dia 30, dia 60, dia 100, dia 180, dia 200. E aí eu já não estava aguentando mais aquele trem, eu jejuei, falei assim, Deus, tem misericórdia de mim, fala para mim se isso vai acontecer ou não. Falei assim, à época eu não tinha hábito de jejuar constantemente. Aí eu falei assim, Deus, eu vou ficar um dia só na água. Aí fiz. No outro dia eu fiz a famosa roleta russa gospel. Você sabe como é que é? Roleta russa gospel? Você abre a Bíblia e fala assim, Deus vai falar comigo. Abre a Bíblia e põe o dedo. E aí, Deus, pela misericórdia, caiu em Lucas 11. Ele disse assim, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, você acha mesmo que eu, quando você pede o Espírito Santo, eu não lhe darei? Falei, rapaz, eu acho que Deus fala, porque a probabilidade de cravar um verso desse é 0. Só que foi 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Aí um dia, eu lá no meu quarto, orando uma coisa aleatória, o Espírito Santo falou, agora é um bom dia, e veio. E sentado no chão da minha casa, o Espírito Santo veio, batizado e coisa linda. Só que é até encontrar. Tem que fazer força. Eu quero um bom emprego, amém. É uma boa dádiva. Até quando? Até encontrar. Até fazer força. A gente precisa se predispor a encontrar. A gente tem que ir atrás. Porque a casa é tua, a dracma é tua e a responsabilidade tua. Ou minha. Então, a dracma, ela é algo de valor que se perdeu. E a gente tem que fazer o quê? Resgatar. E como é que faz isso? Ligando a luz, varrendo a sala e procurando diligentemente por quanto tempo, Mateus? Até encontrar. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? Aí a gente segue para o próximo verso, que se inicia assim. A Bíblia diz assim, verso número 9. E tendo-a encontrado. A Bíblia diz que ela ligou a luz, varreu a casa, procurou diligentemente, e aí o próximo verso é assim, e tendo-a encontrado. No próximo verso ela encontrou. Então, queridos, isso aqui é o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Qual, Mateus? Está lá em Mateus capítulo 7, depois vocês olhem. A Bíblia diz assim, todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que bate a porta, ela procurou e encontrou. Cumprimento de promessa, a Bíblia, que Jesus disse. Então, querido, se você está buscando alguma coisa, obviamente, da parte de Deus, tá? Ai, Mateus, eu quero abrir um empreendimento top. Qual? Vender droga. Pô, aí não, né? Aí tá de sacanagem comigo, né? Então vamos lá. Estou falando para crente aqui, tá? Da parte de Deus. Então todo aquele que procura, encontra. Se você está procurando diligentemente, querido, tem uma palavra de Deus para você. Você vai encontrar a sua dracma. Eu não sei qual é a sua dracma, eu sei quais são as minhas dracmas. Mas o que eu posso te afirmar da parte de Deus é que se você está procurando diligentemente, jogando luz, varrendo a casa, a sua dracma vai ser encontrada. E aí a Bíblia diz assim, tendo-a encontrada, vírgula, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo,
Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Queridos, olha só, olha como isso aqui é bem o retrato da nossa vida. Ela jogou luz, ela procurou, ela encontrou, e aí depois que ela fez isso, ela chamou as amigas. Tem coisa que você vai fazer individualmente na sua vida, mas a alegria e os frutos serão distribuídos para com os outros. Ah, Mateus, eu estou precisando de um emprego top, então estuda bastante, vai, se empreende, faz o que tem que ser feito, etc. Você jogou luz, você varreu, você procurou diligentemente, você encontrou a dracma, entrou no emprego. Quem vai compartilhar isso com você? A sua família. Cara, quando minha esposa acerta uma causa maneira, ela que encontrou a dracma, mas quem que desfruta? Eu. É lindo. Então, queridos, tem coisa que está na tua mão, a responsabilidade é tua. E quando acontecer, isso vai ser comunicado aos outros. E a Bíblia diz que ela chamou as amigas para uma coisa: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. E aqui nós temos duas coisas muito importantes. Primeira, quando você faz o que tem que ser feito, existe uma recompensa, uma não, duas. Primeiro, a alegria, alegrai-vos comigo. A outra, uma sensação de satisfação naquilo que você fez. Eu encontrei a minha dracma perdida. Queridos, Jesus às vezes deixa a gente procurar uns dias, porque assim, quando você encontra é bom demais. E se ele não deixasse esse prazo, sabe, não ia ter entusiasmo? Você conhece filho de gente rica? Conhece filho de gente rica? Menino tem tudo. Aí você fala assim, rapaz, eu vou dar isso aqui para essa criança aqui. A criança olha e fala assim, ah, legal. Agora, o filho do pobre é coisa linda, né? Filho do pobre, você dá uma bolinha de gude, menino, esse menino vira no samurai. Olha, mãe, que eu achei, sensação de satisfação. Jesus às vezes deixa a gente perder a dracma para dar valor para aquilo que a gente tem e não tem mais e depois volta. Aliás, como regra, a gente costuma só valorizar depois que a gente perde, né? Já aconteceu com você? Tava aqui, ó. De repente foi embora, aí voltou, você falou, nossa, glória a Deus. Nem sabia que eu precisava tanto dessa dracma. Então, queridos, Jesus, ele quer que a gente sinta a sensação de satisfação. Porque é muito bom. Convenhamos, quando você limpa a casa, resolve o negócio, fala, rapaz, eu fiz isso aí, ó. Isso é coisa boa, hein? Eu lembro quando eu estudava para concurso, e assim, para mim foi a pior fase da minha vida. Eu estudava 8 horas, 9 horas por dia, 7 horas por dia durante 2 anos e pouco. E eu reprovei muito até dar certo. E eu ia atrás da dracma num lugar, ia atrás da dracma no outro lugar e não acontecia. E eu chorava, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, será que vai dar certo isso aqui? E ela, não, meu filho, vai dar tudo certo. E pam, até que chegou o dia que eu passei. E aí eu olhei e falei assim, rapaz, mas olha que sensação boa isso aqui, menino de Deus. E eu não era nem crente ainda. Eu nem tinha entendido isso. Então, queridos, alegrai-vos e tenha satisfação. Porque a vida é assim. A gente perde uns trem aqui, perde outros trem ali, depois nós encontramos ele de novo. E aí a gente se alegra por conta disso. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a gente encerra no verso de número 10. E se o pessoal do Music quiser vir vindo, pode vir vindo. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Aí aqui, Jesus ele costura o negócio. Ele deu um exemplo totalmente prático de uma coisa que pode acontecer com qualquer um, que é perder uma moeda.
e ele explica como se recupera ela, e aí ele linka isso com a salvação. Ele diz o seguinte, olha, essa pessoa que se perdeu aí, essa dracma, quando ela é encontrada no céu, tem festa na presença de Deus, ainda que seja uma só. E aqui a gente precisa entender uma coisa, queridos. A gente, e eu me incluo nisso, a gente gosta de multidão. A gente gosta de muita gente, a gente gosta de culto cheio, a gente gosta de muito dinheiro. Tudo é muito, né? Jesus diz o seguinte, ó. Quando o assunto é gente perdida, uma só, para mim, tem muito valor mesmo. Vocês não têm ideia de quando alguém se arrepende, a festa que acontece no céu. Um só, Mateus, um só. Às vezes, você é esse um só de hoje. Às vezes, Jesus te trouxe aqui só para te dizer, rapaz, você está perdido. Você tem que jogar luz nessa tua vida. Você precisa varrer essa tua casa. Você precisa ser diligente até quando? Até que você encontre a dracma. E quando isso acontecer, vai ter festa na tua casa, mas vai ter festa no céu também. Pode se colocar de pé para a gente encerrar?